Olá, queridos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez ao meu canal Cláudia Souza, O Amor é a Palavra. E hoje eu quero compartilhar com vocês algo muito importante, um dos livros mais importantes da Bíblia Sagrada, que é Salmos. E eu gostaria de estudar com vocês um pouquinho sobre o que é os Salmos, né? Então, hoje eu quero que vocês aprendam juntamente comigo, né? O que é a palavra Salmos? O que significa os Salmos? Muitas pessoas não entendem direito quem escreveu os Salmos. Será que foi só Davi? Foi Salomão? Foi Davi? Foram outras pessoas? Então, muitas pessoas não sabem, né? E também, qual que é o propósito do livro de Salmos? Como que eu posso estudar os Salmos? Então, são várias dúvidas. Eu tinha muitas essas dúvidas, então eu peguei para estudar um pouquinho e gostaria de compartilhar hoje com vocês. Mas antes da gente entrar no assunto, eu gostaria de pedir a vocês que deixem um like de vocês. Se vocês gostarem, compartilhem com alguém. E se é a primeira vez que vocês estão entrando, se inscrevam, para que vocês possam receber novas mensagens, tá bom? Então, então vamos falar sobre o que é os Salmos, né? O que seria os Salmos? Os Salmos é o livro o livro maior que tem na Bíblia Sagrada. Se você abrir a Bíblia, no meio dela você vai encontrar os Salmos, né? Porque muita gente não fala, mas onde que eu vou encontrar o livro de Salmos na Bíblia? Este é um livro mais fácil para se encontrar. Abrir a Bíblia, no meio dela, vocês já estarão juntamente com os Salmos. E os Salmos, ele é composto de 150 capítulos, né? Foi escrito por vários autores. Então, ele não foi escrito só por Davi ou Salomão, não. Ele foi escrito por vários autores. E é um livro que ele foi composto de orações, poesias, poemas e também de hinos, cânticos, né? Porque é o livro que foi composto de músicas de adoração a Deus. Então, este livro era um livro que os hebreus, os cristãos na época, e até hoje, né, nos dias de hoje, nós usamos ele para adoração a Deus. Naquela época também era usado um culto de adoração a Deus. Então, as pessoas usavam muito o livro de Salmos para adorar ao Senhor. Então, vamos ver aqui quem foram os autores de Salmos. A maioria deles, né, como eu falei, são 150 capítulos, a maioria deles foi escrito pelo rei Davi, aproximadamente uns 73 capítulos. E também foi escrito, então ele foi escrito pelo rei Davi, né, 73 livros, ou seja, 73 capítulos, pelo rei Salomão, que era o filho de Davi. Também foram escritos 2 capítulos, que é o capítulo 72 e o 127. Também foi escrito por Moisés, né? Ele fez um salmo apenas, mas foi um salmo muito abençoado, que é o Salmo 90. Também foi escrito por Asaf. Asaf foram 12 capítulos, os 50, e de 73 até 83 foram escritos por Asaf. E também os filhos de Coré. Os filhos de Coré, eles são os autores de 11 salmos, que é do 42 ao 44, o 49, o 84, o 85, o 87 e o 88. E o 87, quer dizer. Emã fez o 88 e Etan fez o Salmo 89. Então, somando todos esses capítulos que eu falei para vocês, juntamente com esses autores, dariam 100 capítulos.
E os outros 50 capítulos? Os outros 50 capítulos foram feitos por autores que são desconhecidos. A Bíblia não descreve, nem os historiadores não conseguiram saber quem foram que fizeram os outros 150 capítulos. Interessante, né? Então, tem algumas coisas bacanas também, algumas curiosidades para a gente ser considerada, né? Dos Salmos, que é uma das coisas que é um livro que ele foi escrito há mais de 2000 anos, né? É o maior livro da Bíblia, né? Como eu falei, composto de 150 capítulos. Ele é o livro que ele é o mais completo, né? Que ele demorou muito para ser completado, porque, como eu disse, foi escrito por vários autores, mas finalmente ficou completo. E o Salmo 117 é o menor salmo da Bíblia, que ele está exatamente no meio da Bíblia. Esse está literalmente no meio da Bíblia. É uma curiosidade. E no livro de Salmos está o menor deles, o menor capítulo é o 117, e ele, além de ser o menor, está no meio da Bíblia, e o 119 é o maior capítulo. Então, e os Salmos? Com que propósito foi feito os Salmos, né? Como eu falei, adoração a Deus, mas assim, só adoração a Deus? Não, tem adoração a Deus, tem conselhos, tem alguns capítulos de sabedoria, de ensinamentos, de lamentações, de várias coisas. Então, eu vou falar algumas coisas aqui para vocês. Então, alguns temas, o tema de adoração e de sabedoria, o pecado e o mal, também julgamento, justiça, a vinda do Messias, ou seja, de Jesus. Então, esses são alguns temas que estão dentro dos Salmos. O Salmo 19, versículo 1, ele fala então da vinda de Jesus. Que ele fala, glória de Deus e o confirmamento anuncia as obras de suas mãos. Está falando de Deus, né? O Salmo 22, 16 até o 19, esses sim falam da compaixão de Cristo, né? Fala se vocês lerem lá nesse salmo, eu não vou ler agora para vocês, que ele é um pouquinho longo. Ele está em 22, 16 até o 19. Ele fala como os salmos veio bem antes da vinda de Jesus, tão emocionante como tudo na Bíblia é interligado. Ele fala exatamente da crucifixão de Cristo, né? De Deus lá, quando eles rasgaram as vestes de Cristo, do sofrimento de Cristo. Então, tá tudo lá no Salmo 22, 16 ao 19. Tem também um salmo interessante, que é o Salmo 51. O Salmo 51 foi um salmo escrito quando a pessoa está com o coração angustiado, sentindo-se culpa. Vou até ler ele aqui para vocês um pedacinho. Salmo 51. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Esse salmo é um salmo maravilhoso, é um salmo que nos retorna, né? Nos deixa aliviado quando a gente, igual eu falei, está sentindo opressão, culpa, arrependimento. Então, é um salmo muito forte. E os salmos, eles são muito confortáveis para o coração. Por isso que é um dos livros mais importantes da Bíblia, porque é um livro de aconselhamento, né? Onde que a gente revigora nossas forças. E o que mais? Que lições que a gente pode aprender, então, com os salmos? Várias lições, né? Uma delas é a gratidão, né? Tem um salmo de gratidão, Salmo 92, versículo 1, onde que os salmistas são os autores da Bíblia. Então, como alguns
alguns salmos estão aqui, não está definido quem os escreveu, eu vou falar os salmistas. Então, os salmistas, né, do Salmo 92, é um salmo muito bacana que fala a respeito da gratidão. Então, ele fala: bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Então, saber agradecer é entender uma nova chance. Então, quando a gente está em agradecimento a Deus, ou alguma coisa que a gente recebeu, alguma graça, é muito bom ler este Salmos 92, porque, e como eu falei, a gratidão é uma nova chance de Deus para nossas vidas, né? Então, a gratidão, ela exerce, quando a gente exerce a gratidão, o Senhor nos abençoa, nós somos mais abençoados. Então, é muito importante a gente ter um salmo que, quando a gente está feliz, porque geralmente a maioria é quando a gente está triste, oprimido, cansado, né? Mas o salmo também foi feito só para isso, ele também foi feito para agradecer a Deus em adoração. Outra coisa que a gente já pode aprender com os salmos é um outro salmo que tem na Bíblia, que é o Salmo 12, de 1 a 3, onde que fala para que a gente não possa pecar, para não pecar, né? É um não à mentira. Então, quando você estiver sentindo essa opressão de não querer, né, aceitar uma mentira ou aceitar um pecado, este salmo é muito importante para você ler, porque a Bíblia nos ensina, né? E o livro de Salmos, ele é muito importante, ele nos ensina também a gente dizer não às coisas, não só agradecer, ou orar, ou adorar, mas ele nos ensina também a ter entendimento, né, de quando a gente está pecando, quando a mentira quer entrar nas nossas vidas. Então, é um salmo muito bacana. E o que mais que a gente pode aprender com os salmos? Também tem aqui um salmo muito importante, que é o Salmo 49, do 16 e 17, que ele vai dizer de quando as pessoas começam a acumular bens materiais nesta terra, né? E achar que é a única coisa que vai fazê-las completa. Então, este salmo, ele vai dizer, né, que a riqueza não é tudo, né? A acumulação não é tudo. Muito pelo contrário, né? A acumulação não nos deixa próximo do Senhor. Não que a riqueza não venha de Deus, porque o Senhor, Deus, ele é dono do ouro e da prata. Ele quer que a gente seja prósperos. Ele quer que nós sejamos ricos, né? Mas não só ricos na matéria, mas ricos em tudo, principalmente espiritualmente. Então, esse Salmo 49, do 16 e 17, é um salmo muito importante para a gente ler. Onde que a gente tem que sentir que as riquezas materiais, os bens materiais, não é tudo nessa terra. Não pode estar em primeiro lugar nas nossas vidas. Então, vou ler aqui para vocês o Salmo 49, 16 e 17, diz assim: não temas quando alguém se enriquecer, quando ao voltar a glória da sua casa, pois, em morrendo, nada levará consigo, a sua glória não o acompanhará. Ou seja, é que eu falei, não adianta, né? A gente ficar acumulando nessa terra, porque de nada disso vai nos acompanhar no caixão, na nossa morte. Então, a gente tem que ter sabedoria naquilo que a gente está juntando nessa terra, né? Não preocupe só no ajuntamento material, porque tudo vai ficar aqui, né? Como eu expliquei, não estou falando para que nós não sejamos prósperos, mas que nós sejamos atentos a em que você está sendo apegado nessa terra. As coisas e os bens materiais não podem ser maior do que a glória do Senhor sobre a sua vida, sobre Deus, sobre a nossa fé, né? E outra coisa importante também que os Salmos nos ensina é a humildade, né? Nos ensina a ser humildes. Está lá em Salmo 103, quando vocês quiserem, vocês leem o Salmo 103, no versículo 6, onde que diz, né?
O Senhor faz justiça e julga a todos os oprimidos. Este salmo, ele fala então da bondade de Deus sobre as nossas vidas, né? Onde que a gente mantém um coração humilde quando a gente está atribulado. Então o Senhor, ele vem e nos julga a nossa justiça, ele nos restaura, ele é a nossa própria justiça. Então esse salmo é quando também você está oprimido, sentindo que você não tem ninguém para te ajudar, sentindo sozinho, onde que você está achando que a sua causa é só sua. Mas o Senhor Deus, ele veio para julgar nossas causas, né? O Senhor Deus, ele veio para nos capacitar, ele veio para nos inteirar, para nos mostrar que nós não estamos sozinhos. Então, o livro de Salmos tem essa bondade, né, que Deus deixou para nós através do salmista, para que nós possamos ser confortados através da palavra. Outro salmo bacana também, que a gente pode tirar de proveito dos salmos, é o Salmo 1, o primeiro Salmo 1, versículo 1, que é um salmo que fala da fidelidade de Deus conosco, né? Eu vou ler para vocês. Bem-aventurados o homem que não anda no conselho dos ímpios e não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Então, o que ele quer dizer esse salmo? É um salmo que fala de prudência, né? Um salmo que fala da fidelidade de Deus, que é um salmo que nos ensina a gente vigiar e não confiar plenamente, cegamente nas pessoas ou nas coisas. Porque aqui ele fala, né, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, quer dizer, ele não escuta os ímpios. A gente deve andar prudentemente, saber a quem nós estamos aqui a ouvir, quem a gente pode deixar entrar em nossas vidas, qual é essa pessoa que está te aconselhando hoje. Então, seja prudente, né? Peça a Deus sabedoria para que você possa ter esse discernimento aqui, para que você também não ande no conselho dos ímpios, para que você não detenha no caminho dos pecadores, né? Ou seja, a roda dos escarnecedores, assentar a roda dos escarnecedores e estar nos caminhos dos pecadores, a gente pode dizer que é hoje aqueles amigos, né, que te levam para certos lugares e ali você é contaminado, onde você não vai agradar o coração de Deus, onde você vai estar pecando, fazendo coisas que não é do agrado do Senhor, andando com pessoas que não é do agrado do Senhor. Então, seja prudente, né? Tenha sabedoria, peça a Deus sabedoria para quando você se sentir na dúvida, leia esse Salmo 1, versículo 1, que eu tenho certeza que Deus vai te abrir a sua mente. Amém? Então, tem também, né, um salmo que é o Salmo 37, versículo 8. Esse salmo já fala para a gente evitar as brigas, evitar iras, brigas, para que a gente não tome decisões precipitadas. É um salmo que te ensina você saber tomar decisões, você pensar antes de tomar as certas atitudes, não tomar a ira, não deixar a ira passar sobre a sua cabeça e depois você se arrepender. Então, quando você estiver sentindo essa ira, essa vontade de brigar ou essa raiva que você está de alguém ou de alguma coisa, leia o Salmo 37, versículo 8, né? Ele diz assim: deixa a ira, abandonar o furor, não te impacientes, certamente isso acabará mal. Acalmar é essencial para tomar decisões assertivas. Olha que coisa bacana que o salmista deixou, né? Que a gente tem que, então, ter sabedoria, né? Não precipitar, para a gente saber tomar decisões assertivas. Então, não deixar se irar. Então, fica aí mais dessa dica. E um outro salmo também muito importante para se ler é um salmo que fala a respeito de respeitar o seu próximo, respeitar uns aos outros, que fica lá em Salmos 47, do versículo 1 ao versículo 8. Aí vocês anotam aí. Esse salmo, então, ele vai falar
que a gente tem que estar junto do irmão, ou a gente tem que estar respeitando o irmão sem preconceitos, né? Sem se sentir superior ao outro. Muito pelo contrário, né? Nos ensina a gente ser humilde, nos ensina a gente estar perante o Senhor e tratar o outro como nós mesmos gostaríamos de ser tratado, né? Então é um salmo que ensina a gente não ter preconceito quanto ao outro, em todos os aspectos, a gente amar o outro, respeitar o outro. Então ele está lá no 47, 1 até o versículo 8. Eu vou ler para vocês. Do 47, 1 diz: batei palmas todos os povos. O 8, Deus reina sobre as nações e Deus se assenta no seu santo trono. Ou seja, Deus é o que comanda tudo. Ele é o único que pode julgar ou fazer o que ele quiser conosco. Nós não temos direito de julgar ninguém, nem condenar ninguém. Muito menos de ter preconceito com o outro, discriminar o outro. O único que tem esse poder é o Senhor Deus, né? Que assenta no seu santo trono, como diz aqui no Salmo 47. Então, é esses salmos que eu queria deixar para vocês. Acho que deu para aprender um pouquinho com relação aos salmos. E a Bíblia é um manual de vida. Ela está toda recheada de coisas importantes que nos ensina a viver, que nos ensina a ter uma vida diferenciada com Cristo, com Deus. Uma vida melhor, onde nós somos renovados a cada dia com o melhor caráter, com melhores atitudes. Ser pessoas melhores nessa terra. É um ensinamento, onde que nos ensina a ser bom, a fugir das coisas erradas, a não andar em rodas escarnecedores, a ser pessoas purificadas, a ser pessoas que não se contaminam, a ser pessoas sábias, inteligentes. Então, isso aqui é um manual. Então, todas as vezes que você for orar a Bíblia, orar os Salmos, primeiro ore a Deus. Peça a Ele para te colocar na presença do Espírito Santo, porque somente Ele pode nos dar segurança, nos dar a palavra certa para que a gente possa tomar atitudes assertivas. Amém? Então é isso, queridos. Muito obrigada por ter ficado comigo até aqui. Espero que vocês tenham gostado e gostaria de pedir vocês que deixem um like de vocês novamente e se puderem, né, se estiver esquecido, compartilhe com alguém, comente. E também eu estou fazendo um curso com o pastor Rodrigo Silva, que é um curso muito abençoado. Tem o link dele que eu vou deixar embaixo, que é a Bíblia Comentada com Rodrigo Silva. Se vocês comprarem esse curso, vocês vão gostar muito, porque ele é um manual completo da Bíblia, né? E de uma forma simples e fácil para você aprender. Você que quer saber, que quer aprofundar mais na palavra. Tenho certeza que você vai gostar muito, tá bom? Então, muito obrigada e até a próxima. E é isso, no próximo vamos deixar mais uma palavra de Deus, diretamente do céu para você. Obrigada e fique com Deus.